Oi, oi, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em Milagres, aqui com a jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Hoje a gente vai fazer a lição 140, a última lição antes da revisão 4, e desejo também muito boas-vindas. Aqui é o nosso canal Despertar do Ser no YouTube, a página despertardoser.uc do Instagram. Gratidão mais uma vez por estarmos juntos aqui, por todos escolhermos estarmos juntos aqui hoje. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou terapeuta e eu senti de fazer esses canais para que a gente possa lembrar uns aos outros da nossa verdadeira identidade, através desse caminho aqui que todos nós escolhemos. Esse caminho, esse curso que é um curso em milagres, certo? Então, a gente vai fazer aquele nosso momentinho de entrega para que a gente tire toda e qualquer interferência, qualquer bloqueio que esteja nos impedindo de acessar a verdade sobre nós, qualquer interferência que nos impeça de nos entregar sinceramente, honestamente ao nosso novo professor, a Jesus, ao Espírito Santo. A gente estabelece então a meta da paz, como sempre, para que tudo que a gente escute aqui hoje, que seja para alcançar o propósito do Espírito Santo para nós, que é o nosso despertar, que é a paz, que é a gente voltar para a paz, que é a nossa verdadeira natureza. E a gente pede então que Jesus, que o Espírito Santo traga para a gente hoje o que a gente está pronto para aprender. Então a gente começa. Mais uma vez, como eu já tinha falado para vocês, essa lição 140 também a gente vai precisar dividir em parte 1 e parte 2, tá bom? E essa lição é interessante. A ideia principal dela é: pode-se dizer que só a salvação cura. E o professor Kenneth começa dizendo que essa é uma lição interessante por causa do uso dessa palavra cura. Porque existem dois trechos no livro-texto e essa lição no livro de exercícios nessa e na revisão depois, né? É o único lugar no Curso em Milagres onde essa palavra cura aparece. Interessante, né? E nós realmente encontramos cura, no entanto, nos dois panfletos, Psicoterapia e a Canção da Oração. Porque, na verdade, a gente fala em outros termos, não em cura. Jesus, né, indiretamente está falando em cura, mas em outros termos e não com a palavra cura. Então, a palavra cura mesmo é nesses dois lugares do livro-texto, que é nos panfletos Psicoterapia e Canção da Oração, e nessa lição de hoje. Então, o professor Ken diz que uma cura é usualmente vista como algo que acontece com o corpo. Os psicoterapeutas também falam de curar a mente de alguém, embora a sua compreensão de mente difira da do corpo. Mentira. Embora a sua... Bem que eu tava achando estranho. Embora a compreensão dos psicoterapeutas, a compreensão de mente dos psicoterapeutas é totalmente diferente da mente do Curso em Milagres, né? Porque a gente já sabe, num Curso em Milagres, mente
é quem a gente é espírito e está fora do tempo e espaço, de maneira nenhuma está presa dentro de um corpo. Então, o que os psicoterapeutas normalmente chamam de mente é aquela mente ligada ao cérebro, né? Portanto, então, cura é quase sempre usado em relação a algo físico ou psicológico que está defeituoso. O que é sua conotação aqui? O contexto é a doença, mas a mensagem familiar da lição é a de que a doença está realmente na mente. Portanto, se você quer uma cura, tem que curar ou tratar a mente do pensamento de culpa. Essa lição também discute a mágica. A mágica que a gente escuta falando, ela então Jesus vai contrastar a mágica com a cura. Porque mágica é qualquer coisa que o ego ofereça para resolver o problema no nível sintomático. Isso é mágica. Porque mágica não é algo assim, mágico. Algo que tu quer que se resolva do nada. Mágica não é algo do nada? Algo que não precisa nem ser racional, né? Isso é mágica. Faz uma mágica aí pra mim. É uma mágica, é uma coisa do nada, que surge do nada. Então, se a gente tá tentando, mais uma vez, secar a poça e achar que a gente tá resolvendo o problema do vazamento, é mágica. Só numa mágica para isso acontecer. Vou lá secar a poça e a mágica de secar a poça fez consertar o vazamento dos canos da casa. É isso que a gente acha. É isso que, na verdade, quer dizer mágica, né? Então, mágica é tudo que a gente acha que vai resolver no nível sintomático. O que significa não resolver o problema de modo algum. A cura leva o problema à sua fonte, a decisão da mente de ser um ego. Outro tema principal nessa lição é o primeiro princípio dos milagres. Não há ordem de dificuldade em milagres. Jesus está me chamando para eu compartilhar com vocês a minha sala de aula de hoje e eu achei que não cabia na aula de hoje falar sobre a minha experiência nessa sala de aula, mas tá totalmente ligado, não adianta. Eu vou ter que falar mesmo. Então, tá? O tema principal dessa lição, outro tema principal dessa lição é o primeiro princípio dos milagres, que não há ordem de dificuldade em milagres. Claro que aqui muitas vezes a gente acha que cura só está atrelada à doença, né? Mas é a doença da mente que cura todo tipo de problema. E e cada problema é o mesmo. Gente, eu tô rindo porque já vou falar para vocês, tá? Já vou compartilhar. Então, cada problema é o mesmo. E então, sintomas de doença emocional ou física, qualquer que seja a experiência dolorosa, não são diferentes uns dos outros. Ao contrário da primeira lei do caos, não existe hierarquia de ilusões. Gente, assim, vou tentar resumir rapidinho para vocês. O que aconteceu que hoje na minha sala de aula surgiu para mim, né? Um problema com uma empresa que está me fazendo cobranças indevidas há meses e eu pagando todo mês sem saber porque eu não estava olhando a descrição das faturas. E a primeira coisa é ficar com raiva. Fiquei com raiva. E aí, pior depois é tentar resolver, porque ninguém te atende no telefone, aquela coisa toda, tá?
E eu disse assim, não, antes de tomar qualquer atitude, eu tenho que, antes de tomar alguma atitude na forma, eu tenho que dar um passo atrás com Jesus para que eu cure isso na minha mente, porque eu tô com raiva. Eu tô indignada. Então, e aí mais, como eu vou apagando as faturas antigas, eu não sei nem desde quando que tá vindo essas cobranças, mas enfim. Eu disse, Jesus, eu vou dar um passo atrás contigo e eu preciso ver a verdade aqui, curar. O Espírito Santo me ajuda a curar o equívoco na minha mente que tá fazendo com que eu perceba esse problema. E soltei, fui fazer outra coisa, porque não dava, entendeu? Não fui nem tentar resolver, não, sabe? Aquietei, soltei pro Jesus, soltei pro Espírito Santo e fui fazer outras coisas em casa. Mas eu ainda tava com aquela coisa, aquele incômodo, sabe? Minha mente não tava em paz. Aí eu pensei, eu não vou esperar a hora de gravar a aula, eu vou pegar a lição de hoje no livro mesmo e vou praticar a lição do dia, né? Só que quando eu abri o livro, eu não caiu no livro de exercícios, caiu no livro texto. E aí eu já ia folhear para ir para a lição quando eu vejo essa sessão do capítulo 26, que diz: muitas formas, uma correção. E aí, gente, que eu vou até ler o primeiro parágrafo aqui da lição para vocês, porque vale muito a pena, tá? Mas depois vocês em casa, por favor, leiam, porque é muito importante. Principalmente quem aí está percebendo algum problema. Tem alguém aí de vocês percebendo algum problema do lado de fora? Se você não está percebendo problema nenhum, você já está iluminado. Agora, se você não está iluminado ainda, não está totalmente desperto desse sonho, você deve ser que nem eu, que ainda percebe problemas, né? Então, eu sabia que algo tinha que ser feito na minha mente. Eu tinha que voltar para minha mente, porque eu sabia que a minha mente estava projetando essas imagens aqui fora e que eu não poderia querer resolver nas imagens, não poderia querer resolver nos efeitos, né? E aí, então, que essa sessão diz: não é difícil compreender as razões pelas quais não pedes ao Espírito Santo que solucione todos os problemas para ti. Ele não tem maior dificuldade para resolver alguns do que para resolver outros. Todo problema é o mesmo para o Espírito Santo, porque cada um é resolvido exatamente com o mesmo enfoque e através da mesma abordagem. Os aspectos que necessitam de solução não mudam, qualquer que seja a forma que o problema pareça tomar. Não importa a forma, é tudo a mesma coisa. Mas o ego, que é muito complexo e gosta de complexidade, inventa 1.000.000, bilhão, trilhão de formas de problemas diferentes para a gente não desconfiar que é um problema só. E que a solução é uma só e a solução se encontra no mesmo lugar onde o problema foi feito, na mente. Um problema pode aparecer em várias formas e o fará enquanto o problema persistir. Então, enquanto o problema daquela crença em pecado, culpa e medo lá na mente não for solucionada, a gente sempre vai ter mais e mais problemas em formas diferentes, em várias formas. E a gente vai continuar vendo o problema persistir, porque ele segue na mente. Não serve a propósito algum, olha só. Quando eu
disse que eu não ia resolver nada enquanto eu não desse um passo atrás com Jesus para realmente ter algo mais aproximado da percepção verdadeira e corrigir os equívocos da minha mente, né? Então ele diz aqui, ó, um problema pode aparecer em várias formas e o fará enquanto o problema persistir. Não serve, a propósito algum, tentar resolvê-lo em uma de suas formas especiais. Ele ocorrerá e depois recorrerá uma e outra vez até que tenha sido respondido para todo o sempre. E então não surgirá de novo em forma alguma. E só nesse caso estás liberado. No parágrafo 2 diz assim, o Espírito Santo te oferece liberação de qualquer problema que pensas que tens. Eles são o mesmo para o Espírito Santo porque cada um, independentemente da forma que pareça tomar, é um pedido para que alguém sofra alguma perda e faça algum sacrifício de modo que tu ganhes. E quando a situação é trabalhada de forma tal que ninguém perca, o problema se vai, porque era um erro na percepção que foi agora corrigido. Um equívoco não pode ser mais difícil de ser conduzido à verdade pelo Espírito Santo do que outro, pois não existe senão um equívoco. Toda a ideia de que a perda é possível e poderia resultar em ganho para alguém. Então, se isso fosse verdadeiro, Deus seria injusto. O pecado seria possível, o ataque justificado e a vingança justa. Então, esse único equívoco, em qualquer forma, tem uma única correção. Não há perda. Pensar que há é o equívoco. Então, assim, aquiete. Entrem para dentro e entre em contato com essa ideia de que não há perda. Não há perda. Apesar de parecer que há, porque a gente se deixa enganar pelas imagens que a gente vê. E o equívoco todo está na mente que acredita que pode haver perda, que o Filho de Deus pode perder, que o Filho de Deus é vulnerável, né? É o medo. Ou a gente vai perceber as imagens aqui com amor, ou a gente vai perceber com medo. Então, enfim, eu senti de trazer para vocês essa sala de aula hoje. E depois eu pensei, não, vai ficar muito longa, não tem nada a ver com a lição. E no fim tem tudo a ver com tudo. O curso inteiro é tudo a ver com tudo. Todas as partes do livro tem a ver com tudo e tem a ver com a nossa sala de aula, porque foi por isso que Jesus fez esse curso para nós, para ser usado na nossa sala de aula, que são as cenas que a gente experiencia aqui. Espero que faça sentido para vocês. Até lembrei de dizer que quem não tem ainda um curso em milagres, no link abaixo de todos os vídeos no YouTube, tem o link para que vocês façam a compra de um curso em milagres através da Amazon. Mas se você já tem o livro, então vai nessa sessão porque vale muito a pena. Vou repetir, capítulo 26, que é a transição, na sessão 2, muitas formas, uma correção. Certo? Então, gente, não há hierarquia de ilusões e não há ordem de dificuldade em milagres. Lembrem disso. E voltando na nossa lição, no parágrafo 1 da lição, Jesus diz: cura, até entre aspas,
é uma palavra que não pode ser aplicada a nenhum remédio que o mundo aceite como benéfico. O que o mundo percebe como terapêutico não passa de algo que fará com que o corpo esteja melhor. E o professor Ken diz que aqui e na próxima sentença, Jesus se refere tanto ao corpo físico quanto ao psicológico. Muitas coisas no mundo podem aliviar alguns sintomas, uma parte do tempo, mas não podem curar a causa. E vai aparecer como outros problemas, do mesmo jeito que estava escrito aqui. Por que tem a ver com essa parte que eu trouxe para vocês? Porque não importa, a doença da mente é a mesma e vai trazer problemas de infinitas formas, seja doença física ou psicológica, seja problema nos relacionamentos especiais, com empresas, com pessoas, com parentes, com colega de trabalho, não importa. As formas infinitas. Nem o céu é o limite para o que o ego inventa de problema. Então a gente parece que solucionou lá na forma uma coisa, mas o que causou aquele problema continua na mente. Então só pode continuar fazendo outras coisas, e é isso que ele está dizendo, ó. Muitas coisas no mundo podem aliviar alguns sintomas. Vou aliviar esse sintoma, vou correr atrás da empresa, vou exigir meus direitos, vou, sei lá, abrir um processo, vou não sei o que, não sei o que. Cara, eu não vou ter nem terminado de resolver esse, vai aparecer outro. Porque a causa não, sabe? É que nem a torneira, né? Aí eu tô com um vazamento no encanamento. Aí estourou uma torneira, eu vou lá, arrumo a torneira, mas tá em toda a canalização o meu problema. Daqui a pouco vai estourar em outra torneira, vai estourar em outro lugar da casa, porque não foi resolvida o problema na causa, a causa continua lá. Então, alivia, até parece aliviar algumas coisas, uma parte do tempo, mas não podem curar a causa. Isso significa que daqui a pouco vai estourar em outro lugar. E se o equívoco na mente não foi resolvido, agora eu resolvi, vamos dizer, uma doença no corpo físico, mas daqui a pouco eu, sei lá, sou assaltado, vou bater o carro, vou ser roubado. Os problemas aparecem de todas as formas e parece que em níveis diferentes de complexidade, seriedade, gravidade, né? Que é isso, o ego coloca graus de dificuldade, hierarquia nas ilusões, né? Mas não existe hierarquia de ilusões. A gente já viu no curso Milagres, uma ilusão é uma ilusão. É uma ilusão. Então, mas o professor Ken diz que isso não significa que você deveria se sentir culpado quando usa mágica ou toma providências para ajudar seu corpo, mas que deveria chamar o remédio por seu nome apropriado. Mágica. E a mágica não é pecaminosa, no entanto, como já vimos lá no capítulo 2, em que Jesus diz que todos os meios materiais que a gente aceita como remédio para enfermidades corporais são afirmações de princípios mágicos. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes com propósitos corretivos seja mal. Exatamente, é óbvio que depois de dar um passo para trás, deixar que as coisas clarifiquem, fiquem óbvias para mim, fiquem, né? Que eu seja guiada num lugar de paz, eu não vou ter que entrar em contato com essa empresa, não vou ter que resolver na forma, eu vou ter que fazer isso. Mas não vai ser de um lugar de ataque, de raiva, de ódio, de medo, né? Mas óbvio, Jesus não está dizendo que é mal eu ir tomar providências. O ponto é que a mágica não vai curar a mente. Eu ir resolver com essa empresa não vai curar
o equívoco da minha mente que está fazendo com que eu experiencie esse sintoma, esse efeito. Pois não vai me despertar do sonho dessa ilusão tola. Resolver na forma não vai me despertar, não vai fazer eu voltar para a mente. Apesar disso, ela pode ser uma forma reconfortante. Ah, não posso ficar aqui cruzando os braços e seguir pagando uma coisa que eu não contratei. Sabe, eu tô trazendo assim, gente, porque parece que são coisas diferentes. Meu Deus, nossa lição tá falando de doença do corpo, doença psicológica, o que tem a ver agora com a empresa que tá cobrando da Ana lá coisa indevida? É a mesma coisa. E a gente resiste de perceber que são todas a mesma coisa. Pra gente, uma doença no corpo físico é uma coisa. Um problema com uma empresa lá que tá de alguma maneira te prejudicando, que é o que a gente percebe, é outra, não tem nada a ver com doença. É tudo a mesma coisa. Então, apesar disso, né, a mágica pode ser reconfortante, não ameaçadora de tratar a você mesmo e aos outros. Jesus pede a você para entender a doença da mente, para que o remédio da mente, que é o perdão, possa ser aplicado em qualquer lugar e maneira que possa ser útil. Numa doença, em alguém que te fechou no trânsito, bateu no teu carro e agora tu tem todas aquelas coisas de seguradora, de não sei o que para se envolver e tarará, tarará. É o perdão que vai resolver. Portanto, as suas formas de cura têm que substituir ilusão por ilusão. As suas formas de cura mágica, né? Tem que substituir ilusão por ilusão. Uma crença na doença toma outra forma e assim o paciente agora percebe a si mesmo como se estivesse bem. Porque vamos dizer que funcionou a mágica, né? Assim, por exemplo, você tem uma dor de cabeça e toma uma aspirina. A dor de cabeça se vai e você se sente melhor. Não existe nada errado em se sentir melhor fisicamente, mas a causa real da dor de cabeça permanece. A causa real dessa minha dor de cabeça aqui permanece. A decisão da mente de ser doente, tornando a culpa real e projetando-a no corpo, na empresa. No entanto, embora não exista nada errado em se sentir melhor fisicamente, existe algo errado em acreditar que o problema está curado quando não está. Isso assegura sua sobrevivência contínua na mente, o que está condicionado à projeção em corpos, na forma de doença ou raiva. Eu tava com muita raiva hoje de manhã. Nossa! Com a causa subjacente ignorada, a projeção parece ter uma vida própria, além do controle do indivíduo que projeta. Exatamente. A projeção desse meu problema aí com essa empresa parece que tem vida própria. Está sendo feito contra mim, está fora de mim, a parte de mim, fora do meu controle, fora do controle de mim, mesmo que fui eu quem projetou o problema. Isso assegura que a projeção vai continuar inabalável, assim como os sintomas de uma forma ou de outra, a substituição de ilusão por ilusão. E esse próximo parágrafo elabora um pouco mais isso. Jesus diz então, ele não está curado. Vamos ver o que ele dizia antes. Então, as suas formas de cura têm que substituir ilusão por ilusão. Uma crença na doença toma outra forma
E assim o paciente agora percebe a si mesmo como se estivesse bem, mas ele não está curado. Apenas teve um sonho de que estava doente e no sonho achou uma fórmula mágica para fazê-lo sentir-se bem, mas não despertou, e assim a sua mente permanece exatamente como era antes. A culpa na mente está a salvo, continua a salvo. Está lá, bem escondidinha. Nada a modificou. O que explica por que experimentamos o corpo como doente. Isso nos permite concluir que o problema não está na mente, mas no corpo. Meu problema não está na mente, está na empresa que está me prejudicando, que são sem vergonha. Nossa atenção, portanto, está direcionada a fazê-lo se sentir melhor, conforme o inteligente ego restabelece nossa ausência de mente. O problema real, a culpa na mente, vinda da sua decisão de ser separado, é esquecido. A gente não olha para o problema real, porque a gente esqueceu que foi a gente que fez esse sonho, que a gente é o sonhador do sonho. Isso significa que a causa da doença permanece e vai continuar a vir à superfície no corpo através da projeção. O sintoma substituto de Freud, que dizia que se você não desfizer a causa, ela permanece para gerar outros sintomas. E muito provavelmente a gente nunca vai achar que tem conexão com a anterior. É outra coisa. Você pode reconhecê-los ou não dessa forma, mas enquanto existir culpa, ela inevitavelmente vai gerar algum problema, alguma sombra de si mesma, nossos múltiplos sintomas ou nossos múltiplos problemas, que é tudo a mesma coisa. Próximo parágrafo da lição, então, Jesus estava dizendo que a gente não despertou e assim a nossa mente permanece exatamente como era antes. E não viu a luz que o despertaria e poria fim ao sonho. Que diferença pode o conteúdo de um sonho fazer na realidade? Dorme-se ou desperta-se. Não há meio termo. E esse é outro exemplo, o professor Kenneth fala de uma declaração de nível 1. Existe verdade e ilusão, sem nada intermediário, tipo, não tem meias verdades nem meias ilusões, né? Não importa o que acontece no mundo ilusório dos sonhos, pois é tudo inventado. É por isso que não há ordem de dificuldade em milagre ou em cura. Os problemas acontecem na mente do sonhador e são desfeitos simplesmente por escolher um professor diferente. O problema é a separação, levando a culpa, que por seu lado leva a um mundo físico e um problema físico, um problema aparente no físico, mas não no teu corpo, né? Nos relacionamentos especiais. A causa da separação é desfeita quando pedimos ajuda ao Espírito Santo para reconhecermos que não existe separação ou culpa e, portanto, nenhum mundo físico, corpos ou problemas. A cura é alcançada, portanto, quando percebemos que todos os problemas são o mesmo. É isso que eu estou insistindo hoje com você. Ai, Senhor! E aí ele nos traz essa parte do manual para professores. Não pode haver ordem de dificuldades na cura meramente porque toda doença é ilusão. E a gente já viu que, na verdade, a doença da mente é a crença na separação.
não é uma doença específica. Ela só toma formas variáveis, mas a doença é uma só, o problema é um só. Então, não pode haver ordem de dificuldades na cura meramente porque toda doença é ilusão. Será mais duro dissipar a crença dos insanos em uma alucinação maior em oposição a uma menor? Concordará ele mais rapidamente com a irrealidade de uma voz mais alta do que com a de outra mais suave? Descartará ele com maior facilidade um comando para matar, sussurrando, do que outro dado aos gritos? E será que o número de garfos que ele vê, os demônios carregando, afeta a credibilidade deles na sua percepção? Ele está demonstrando aqui, né, que a gente acredita em níveis, né, em hierarquia de ilusões, né. A sua mente categorizou tudo isso como real, portanto, tudo é real para ele. Quando ele se der conta de que são ilusões, elas desaparecerão. E assim é com a cura. As propriedades das ilusões que as fazem parecer diferentes são, na realidade, irrelevantes, pois suas propriedades são tão ilusórias quanto elas próprias. Assim, à luz da expiação, a presença do Espírito Santo na mente adormecida nos desperta dos sonhos ilusórios de doença do ego. Mais um parágrafo da lição. Os sonhos felizes que o Espírito Santo traz são diferentes do sonhar do mundo, nos quais pode-se apenas sonhar que se está acordado. Sonhos felizes não têm nada a ver com um mundo melhor, com mudar o mundo, com mudar as pessoas, as circunstâncias, as situações. Eles são sonhos de perdão, desfazendo os sonhos infelizes de ataque e culpa do ego. Eles, portanto, corrigem alegremente os pensamentos de separação na mente, lembrando-nos dos nossos interesses compartilhados com a filiação. Os sonhos que o perdão deixa a mente perceber não induzem a outra forma de sono, de modo que o sonhador passe a sonhar outro sonho. Exatamente. Quer dizer que a gente não vai... Os sonhos que o perdão deixa a mente perceber não induzem a outra forma de sono, fazendo com que a gente troque de sonho, entende? O perdão desfaz as ilusões, embora seja ele mesmo uma ilusão, porque perdoa o que nunca aconteceu. De novo, gente, lembra aquela ideia que faz com que a gente, passo a passo, num processo amoroso e gentil, a gente vai aprendendo aos poucos o que é o perdão verdadeiro num Curso em Milagres? É quando a gente parte da premissa de que a gente está perdoando o irmão pelo que ele não fez, já que isso tudo é um sonho, né? Então, no céu, da onde a gente na verdade nunca saiu, a nossa mente, nosso espírito nunca saiu do céu, lá não há necessidade de perdão. Então, o perdão ainda faz parte do mundo ilusório, né? Vamos dizer que é a última ilusão. A última ilusão, o perdão, né? Então, exatamente. O perdão desfaz as ilusões, embora seja ele mesmo, o perdão, uma ilusão, porque perdoa o que nunca aconteceu. Nós já vimos que, diferente dos outros, o perdão não induz a mais ilusão. É a única ilusão que não induz em mais ilusão, e sim nos faz despertar do sonho, né? Como faz o ciclo vicioso de culpa, ataque e defesa do ego. O propósito final do perdão é nos despertar do sonho, em oposição ao propósito do ego de nos manter adormecidos.
As ilusões de ataque e separação do ego têm como sua razão de existência manter o pecado real, mas vê-lo em outros. Tal projeção constitui a essência dos sonhos de ódio do mundo, a projeção para os sonhos secretos de culpa do ego. Então, voltando nas lições, na lição, Jesus disse anteriormente, né, que os sonhos que o perdão deixa a mente perceber não induzem a outra forma de sono, de modo que o sonhador passe a sonhar outro sonho. Os seus sonhos felizes da mente certa, né, são arauto do despontar da verdade na mente. Então, os sonhos felizes de perdão e cura são precursores da verdade, prenunciando seu alvorecer por preparar as mentes para ela. Então, o sonho feliz é o preparo para nossa mente encontrar com a verdade. Eles anunciam a verdade, os sonhos felizes, mas em e por si mesmos não são a verdade. E a adorável sessão Arautos da Eternidade descreve essa função do relacionamento santo, lá no capítulo 20, em que Jesus diz: cada milagre de união é um poderoso arauto da eternidade. Ninguém que tenha um propósito único, unificado e seguro pode ter medo. Ninguém que compartilhe o seu propósito com ele pode deixar de ser um com ele. Cada arauto da eternidade canta o fim do pecado e do medo. Cada um fala no tempo do que está muito além do tempo. Duas vozes que se erguem juntas tocam os corações de todos para que possam bater como um só. E nesta batida única do coração está proclamada a unidade do amor, e ela é recebida com boas-vindas. Assim, o perdão, o reflexo da verdade na mente certa, nos leva à eternidade. Os seus sonhos felizes, então, são arauto do despontar da verdade na mente. Eles conduzem do sono ao gentil despertar, de modo que os sonhos desapareçam, e assim curam por toda a eternidade. Eles curam por toda a eternidade porque desfazem a causa do tempo, culpa e sua fonte. A causa do tempo, né? Desculpa, gente, eu às vezes me confundo com essas pontuações dessas frases. Então, os sonhos felizes curam por toda a eternidade porque desfazem a causa do tempo. Qual é a causa do tempo? A culpa na mente. E sua fonte, né? Que é a crença no pecado. A mágica desfaz a causa aparente à parte da sua fonte, no mundo ou no corpo. O milagre, por outro lado, gentilmente devolve nossa atenção à verdadeira doença, a decisão na mente pela culpa, o nosso decidir pela culpa, né? Na mente. Esse é o milagre. A mágica desfaz a causa aparente, desfaz só o que a gente está enxergando com os olhos do corpo, desfaz o efeito, né? Então não cura de modo algum. E o milagre, por outro lado, novamente, gentilmente devolve nossa atenção à verdadeira doença, que é lá a decisão pela culpa. A nossa decisão pelo ego, né? E assim nos permite fazer a escolha correta de desfazê-lo, que é o perdão. E aqui ele traz então essa parte do capítulo 28, essa passagem que Jesus diz: não temas, minha criança, mas deixa que o teu mundo seja gentilmente iluminado por milagres. E onde a pequena brecha foi vista entre tu e o teu irmão, lá une-te a ele.
e assim a doença agora será vista sem causa alguma. O sonho da cura está no perdão e gentilmente te mostra que nunca pecaste. O milagre não deixará nenhuma prova de culpa capaz de te trazer o testemunho daquilo que nunca foi. Nossa, de novo. O milagre não deixará nenhuma prova de culpa capaz de te trazer o testemunho daquilo que nunca foi. Ele meramente desfaz a nossa crença naquilo que nunca foi, né? E no teu armazém ele abrirá um espaço de boas-vindas para o teu Pai e para o teu ser. Então, de novo na lição, Jesus dizendo que os sonhos felizes conduzem do sono ao gentil despertar, né? De modo que os sonhos desapareçam e assim curam por toda a eternidade. E a expiação, a correção, o desfazer do Espírito Santo cura com certeza e cura todas as doenças. Que na verdade é uma só. A expiação trata a cura porque desfaz a culpa. A palavra cura é usada especificamente aqui porque nós imediatamente a associamos ao corpo. Uma falsa associação que agora, trazida à consciência, pode ser corrigida. É por isso a cura a gente sempre associa ao corpo, tanto físico quanto psicológico, né, gente? Por isso que eu fui orientada, eu acho, então, trazer para vocês essa sala de aula de hoje em relação a essa empresa que está me prejudicando aí, porque, né? Porque aqui na forma parece que tem alguém lá fora me prejudicando e que eu sou a vítima e a empresa o bode expiatório, né? Mas a doença está na mente. Pode ser que eu estivesse projetando algo no meu corpo em forma de doença ou projetando lá fora, como eu fiz agora. Então, Então, é exatamente o que ele disse aqui. A palavra cura é usada especificamente aqui porque nós imediatamente a associamos ao corpo. Mas isso é uma falsa associação, que agora, trazida à consciência, pode ser corrigida. Pois a mente, voltando na lição, a expiação cura com certeza e cura todas as doenças. Pois a mente que compreende que a doença não passa de um sonho, não se deixe enganar pelas formas que o sonho pode tomar. Um tema recorrente num curso em milagres, o professor Ken nos diz, é o de que não deveríamos ser enganados pelos nossos olhos. E não só pelos olhos, como todo o resto do nosso aparato sensório, né? Como você sabe, não lhe é solicitado que negue que existe um mundo, nem que as pessoas sofrem, né? Negar que as pessoas sofrem e que existe um mundo. Mas você não tem que deixar que a aparência do sofrimento tire a paz da sua mente. É possível estar nesse mundo e não ser afetado por ele, mas isso pede trabalho e vigilância dura. Tal persistência é recompensada quando você percebe que sua identidade não é desse mundo. Portanto, você vê a dor e amorosamente atende a ela, embora não seja enganado por ela. Sabendo que sua realidade está fora do sonho,
você permanece fora dos sonhos de doença de outra pessoa. Muita gente, muitos colegas, muitos estudantes fazem essas perguntas, né? Como ajudar? Como ajudar quando tem alguém, algum familiar, algum amigo, enfim, alguém dos nossos relacionamentos especiais doente e a gente se sente frustrado porque não sabe como ajudar, né? Então, eu vou repetir. Você vê a dor e amorosamente atende a ela, embora não seja enganado por ela. Sabendo que sua realidade está fora do sonho, você permanece fora dos sonhos de doença de outra pessoa, não reforçando esperar passar. Que barulheira, gente. Não o reforçando esses sonhos de doença da outra pessoa, você se torna um instrumento de cura, pois demonstra que a paz do Filho de Deus é inatacável pelos sonhos de doença. Como Jesus diz aqui nessa passagem do capítulo 28, quando aceitas um milagre, não acrescentas o teu sonho de medo a outro que já está sendo sonhado. Sem apoio, o sonho apagar-se-á, pois não tem efeitos, pois é o teu apoio que o fortalece. Caramba, nenhuma mente é doente enquanto outra mente não concorde que elas estão separadas. E assim, a decisão que tomam de serem doentes é conjunta. Se não dás o teu acordo e aceitas o papel que desempenhas para fazer com que a doença seja real, a outra mente não pode projetar a própria culpa sem a tua ajuda em permitir a ela que se perceba como separada e à parte de ti. Assim, o corpo não é percebido como doente por ambas as mentes, de pontos de vista separados. A união com a mente de um irmão impede a causa da doença e os efeitos percebidos. A cura é o efeito de mentes que se unem, assim como a doença vem de mentes que se separam, de mentes que se separaram, de mentes que acreditaram que se separaram, né? O milagre é o meio que Jesus usa para curar as nossas mentes e as dos nossos irmãos da culpa. Curar as nossas mentes da culpa, né? Assim ele fala em outro trecho de um milagre de cura. E aqui, no parágrafo 4 da lição, Jesus diz que a doença não pode vir aonde a culpa está ausente, pois não passa de uma outra forma de culpa. Essa é uma declaração completamente sem ambiguidade. Vamos lá. De novo, a doença não pode vir aonde a culpa está ausente, pois não passa de uma outra forma de culpa. E essa é uma declaração completamente sem ambiguidade. A doença é culpa. A doença é culpa. Sem culpa, sem doença. Pode haver aparência de doença em termos de sintomas físicos ou psicológicos,
Mas sem culpa, você, como uma mente, não vai experimentar a si mesmo como doente. Doença é culpa. Ponto final. Ela não é definida por forma ou sintoma, mas pelo conteúdo de culpa que é projetado no corpo. Em nenhum lugar isso é mais explicitamente afirmado do que no panfleto Psicoterapia, em que Jesus diz que, uma vez que o Filho de Deus é visto como um ser culpado, a enfermidade vem a ser inevitável. Foi pedida e será recebida. A enfermidade foi pedida. E todos aqueles que pedem uma enfermidade agora condenaram a si mesmos a buscar remédios que não podem ajudar, porque a sua fé foi colocada na enfermidade e não na salvação. A enfermidade só pode ser a sombra da culpa, grotesca e feia, já que é uma mímica da deformidade. Se uma deformidade é vista como algo real, como poderia ser a sua sombra se não deformada? A descida ao inferno acontece passo a passo, em um curso inevitável, uma vez que a decisão de que a culpa é real foi tomada. A doença, a morte e a miséria agora assombram a terra em ondas incessantes, algumas vezes juntas e algumas vezes em inflexível sucessão. Uma vez que o problema é definido, a solução naturalmente se segue, como vemos agora. Então Jesus diz nesse parágrafo: a expiação não cura os doentes, pois isso não é uma cura. A expiação retira a culpa que faz com que a doença seja possível. E isso é, de fato, a cura. Pois agora a doença se foi e nada resta para que ela possa voltar. Mais uma vez, não poderíamos pedir uma afirmação mais clara num curso em milagres sobre a natureza da doença e da cura. A expiação não muda o sintoma, faz crescer um membro ou cura um órgão doente, porque essas não se constituem cura. A expiação simplesmente retira a culpa que faz com que a doença seja possível e não presta atenção no sintoma. Em vez disso, através do milagre, a expiação remove a causa da doença. Lembre-se dessas linhas importantes do capítulo 28, em que Jesus diz que o milagre nada faz. Tudo o que ele faz é desfazer e assim anula a interferência naquilo que foi feito. A interferência. Vamos permitir que o Espírito Santo retire as interferências que nos impedem de lembrar nossa identidade. E assim anula a interferência naquilo que foi feito. O milagre não acrescenta, apenas retira. E o que retira já se foi há muito. O milagre apenas mostra que o passado se foi. E o que se foi verdadeiramente não tem efeitos. A lembrança de uma causa só pode produzir ilusões da sua presença, não efeitos. Todos os efeitos da culpa já não estão mais aqui, pois a culpa terminou. Com a sua passagem, foram-se também as suas consequências, deixadas sem uma causa. Sintomas são apenas os efeitos da culpa que é a sua causa. Isso só faz sentido quando nos lembramos de que o corpo não existe fora da mente. Na verdade, ele não existe de forma alguma.
Além disso, a mente não está dentro do corpo. A doença, então, é o pensamento de culpa na mente, a sombra do pecado que acreditamos nos ter separado do amor de Deus, e agora a expiação representa a nossa escolha corrigida pelo Espírito Santo, que desfaz a separação, culpa e ataque, e, portanto, a doença. Sem culpa, não resta nada para o qual a doença possa retornar. E Jesus diz na lição: que a paz esteja contigo, que foste curado em Deus e não em sonhos vãos. A paz será sua quando você me aceitar como seu professor, Jesus está dizendo, porque eu sou a paz de Deus. Não vamos achar essa paz nos tolos sonhos de especialismo do mundo, onde nossos problemas e curas são percebidos. Então, Jesus pede que a paz esteja conosco, que fomos curados em Deus e não em sonhos vãos, pois a cura tem que vir da santidade, e a santidade não pode ser achada onde o pecado é apreciado. A santidade está em nossas mentes certas, o pecado em nossas mentes erradas. E o foco no Curso em Milagres está sempre apenas na mente. A cura vem quando eu me afasto do ego e me volto para o Espírito Santo, a memória da minha santidade como Cristo. Quando escolho o pecado e seus efeitos, culpa, medo, ataque, doença e morte, afirmo que não quero a santidade. E a palavra importante aqui é apreciado. Temos apreciado o pecado, né? Eu adoro. Eu dou boas-vindas a ele em minha mente e não quero deixá-lo ir, agarrando-me fortemente a ele porque ele assegura a minha individualidade. Na presença da santidade, esse ser separado se vai. Então o pecado é o protetor e escudo do ego. Mas libere o pecado e a canção de santidade do céu irrompe. Com essa passagem de Jesus no capítulo 6. Onde o pecado antes era percebido, surgirá um mundo que virá a ser um altar à verdade, e lá unir-te-ás às luzes do céu e cantarás a sua canção de gratidão e louvor. E à medida em que vêm a ti para serem completas, tu irás com elas. Pois ninguém ouve a canção do céu e permanece sem uma voz que acrescente o seu poder à canção, fazendo com que ela seja ainda mais doce. E cada um se une ao canto no altar erguido, dentro da mancha diminuta que o pecado proclamou ser propriedade dele. E o que então era diminuto ressoa com a magnitude de uma canção na qual todo o universo se uniu com apenas uma única voz. Na lição Jesus diz: Deus habita em templos santos. Ele é barrado ali onde entrou o pecado. Esses templos santos são as nossas mentes, pois Jesus não está falando sobre um prédio. Deus é barrado ali onde o pecado entrou por causa do princípio de um ou outro, como vimos no final do segundo parágrafo. Dorme-se ou desperta-se, não há meio termo. Existe santidade ou não santidade, a presença de Deus ou sua ausência, e nós sempre escolhemos uma ou outra. Um curso em milagres nos ajuda a entender por quê nós nos agarramos ou ao nosso ser individual ou estamos dispostos a aceitar que esse ser não nos torna felizes. Nossas mentes iludidas acreditam que sim, porque o pecado da individualidade exclui Deus e sua unicidade, tornando-se árbitro da verdade e estabelecendo o nosso ser como real.
E aqui Jesus fala sobre isso no capítulo 19, e o professor Kenneth traz então esses 2 parágrafos aqui. Pecar seria violar a realidade e ter sucesso. O pecado é a proclamação de que o ataque é real e a culpa justificada. Ele assume que o Filho de Deus é culpado, tendo assim tido sucesso na perda da sua inocência e fazendo de si mesmo algo que Deus não criou. Assim, a criação é vista como se não fosse eterna, e a vontade de Deus fica aberta à oposição e à derrota. O pecado é a grande ilusão subjacente a toda a grandiosidade do ego, pois através dele o próprio Deus é mudado e refeito como um ser incompleto. Se o pecado é real, nem tu nem Deus o são. E Deus e sua criação parecem estar divididos e depostos, pois o pecado quer provar que o que Deus criou santo não poderia prevalecer sobre ele, nem permanecer tal como é diante do seu poder. É isso que o ego faz a gente acreditar. Então, Deus habita em templos santos, na nossa mente certa. E ele é barrado ali onde entrou o pecado. No entanto, não há lugar onde ele não esteja. E essa é outra declaração do princípio de expiação. Nada existe fora da mente de Deus. Então, quer dizer que Deus é barrado ali onde o pecado entrou. Quer dizer que não há nada fora da mente de Deus. Então, Deus não pode ser barrado, na verdade, em lugar nenhum. Não há lugar onde ele não esteja. Não existe nada fora da mente de Deus. Agora, dentro do sonho, existem realmente lugares onde Deus está ausente, pois o mundo foi feito para ser um lugar onde Deus estaria ausente. Jesus diz no texto, né? O mundo foi feito como um lugar onde Deus não poderia entrar. E assim, o pecado não pode ter nenhum lar no qual se esconder da sua beneficência, da beneficência de Deus. Não há lugar onde a santidade não esteja e não há lugar onde o pecado e a doença possam habitar. Dentro do sonho, mais uma vez, existe um lugar assim. Mas óbvio, quando a gente deita na cama de noite, tá dormindo, tá sonhando, qualquer coisa pode existir dentro do sonho. Coisas insanas, mas não torna nada lá dentro do nosso sonho real, né? Então, dentro do sonho, mais uma vez, existe um lugar assim, onde o pecado e a doença habitam, né? No entanto, do ponto de vista de Jesus, que é fora do sonho ao qual ele nos convida a ir, lembra aquela história de olhar de cima do campo de batalha com Jesus, dar um passo atrás com Jesus? É tudo para ir para fora do sonho, para voltar para nossa mente, que está fora do sonho. Não existe lugar algum onde Deus esteja ausente, porque a separação nunca aconteceu. Não existe lugar fora do céu, porque não poderia haver nada fora da totalidade e completeza de Deus. Com certeza, somos livres para acreditar nos ídolos de especialismo do ego, mas a crença é um substituto esfarrapado para o conhecimento e não pode substituí-lo verdadeiramente. Como Jesus diz aqui no capítulo 29, onde está um ídolo? Em parte alguma. É possível haver uma brecha no qual é infinito, um lugar onde o tempo é capaz de interromper a eternidade? Um lugar de escuridão estabelecido, onde tudo é luz? Uma alcova sombria, separada do que não tem fim, não tem lugar para ser. Um ídolo está além do lugar onde Deus estabeleceu todas as coisas para sempre, sem deixar espaço para nada, exceto a sua vontade.
Um ídolo tem que ser nada e tem que estar em lugar nenhum, pois Deus é tudo e está em toda parte. Queridos, a gente finaliza aqui então a primeira parte da lição 140 e a gente se vê na parte 2 da lição 140, que logo eu estarei gravando hoje ainda, já vou disponibilizar para vocês, tá certo? Então, assim, entre para dentro dessa lição, peguem o livro de vocês, deem uma olhada aqui nesse capítulo 26, seção 2, muitas formas, uma correção, que fica na página 582 de Um Curso em Milagres. Essa é a edição mais nova, né? Eu sei que a edição do livro da minha professora, por exemplo, ela é uma versão mais antiga, então nunca é a mesma página, sabe? Então, treinem, leiam, deem um passo atrás com Jesus, sempre peçam a Ele para corrigir a percepção equivocada que vocês estão tendo de tudo, não importa a forma, não importa a forma. Não importa a forma do problema, todos são o mesmo e é isso que a gente vem estudando até aqui. Pratique. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.